colocamos anteriormente, a mediunidade é um instrumento do qual o Espírito eterno traz para a encarnação. Eu costumo dizer que na dimensão espiritual os espíritos se comunicam entre si. Um fala para o outro, um mostra para o outro, um pensa para o outro, um sente para o outro, e a comunicação está feita. Isso é coisa minha, tá? Vocês não escrevem não, por favor. Não é Kardec, não é ninguém que fala, isso é raciocínio meu, para facilitar a minha conversa e a compreensão do que eu quero dizer. Quando esse espírito, que tem toda a capacidade de comunicação na dimensão espiritual, encarna, com algumas condições específicas na sua organização fisiológica, no seu corpo físico, essa comunicação que ele fazia ampla e irrestrita na dimensão espiritual, se ele traz para a encarnação, recebe o nome mediunidade. Para a gente entender o que a gente está falando, tá certo? Então, desencarnado, todo mundo tem todas as capacidades do qual ele conquistou, do qual ele evoluiu e conseguiu. Toda forma de comunicação. Quando encarna, se alguma dessas formas de comunicação passa para a encarnação, começa a chamar mediunidade, né? Então, Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Investigador, lá no capítulo 8, ele vai tratar do seguinte assunto. Ele fala exatamente que a gente, quanto espírito, a gente tem uma vibração própria, que nos é única, pelas próprias conquistas, pelo que a gente quer, etc. Estado evolutivo, conhecimento, ações e tudo. E quando encarna, esse foco de vibrações que somos vai se atenuar pela materialidade do corpo. Então, metade, 80, 90% daquilo que sabíamos sobre nós vai para o esquecimento. A gente se esquece. É essa materialidade da organização física que provoca, né? Que está contido na lei do esquecimento da reencarnação. Então Deus já constituiu essa diferença fundamental do organismo espiritual, né? O nosso corpinho perispirítico, e o organismo físico, para que pudéssemos esquecer efetivamente do passado, senão a gente ficava desencarnado, lembrando de tudo que não presta, né? Porque a gente dificilmente lembra o que presta, lembra o que não presta. E aí ele fala que essas vibrações vão se atenuar, vão se obscurecer, e a gente perde muito da capacidade, elas ficam adormecidas pela materialidade do corpo. Quando ele vai dizer do abalo vibracional, ele vai dizer o seguinte, que qualquer coisa, qualquer estímulo pode tirar a alma do seu sono, entre aspas, e fazê-la recordar, e fazê-la reviver. Nós temos os magnetizadores, nós temos os hipnotizadores que podem fazer isso, chama regressão de memória, né? Não estou fazendo apologia de regressão, não. Lido muito com a regressão, é natural. Eu não sei lidar com regressão provocada, não, tá, gente? Isso é outra história. Só estou falando que existe e que pessoas fazem, né? Então, ele fala que é um estímulo, um abalo, como se fosse isso. Aqui não tem nada que faz barulho. Tá bom. Um abalo de tal forma que só funciona para nós, porque é individual, é pessoal, é único. Aquilo que mexe comigo não mexe com você. Pode até mexer com um monte de gente que a gente chama coletivo, até pode, mas por determinações da lei, por necessidade daquelas pessoas. Mas, regra geral, um abalo serve para nós. A gente vai, assiste um filme e chora, chorando, morrendo, o outro saindo. Tá certo? Então a gente tem que entender que são coisas nossas. Daí que vem as perguntas. Por que acontece comigo? Eu sou eu. Se fosse
meu, né? Então é o abalo vibracional que Leon Denis fala. Por exemplo, quando da eclosão da mediunidade, há um abalo vibracional. Alguma coisa na vida daquela pessoa fez com que a capacidade surgisse, ou a capacidade se revelasse. Chama abalo. Regra geral, a adolescência é um abalo poderoso, a maturidade é um abalo poderoso, a responsabilidade, né? Sonhos são abalos muito eficazes para o bem e para o mal, que se diga, né? De passagem. Então, são abalos que, acionando a capacidade, acelera o movimento rítmico da alma, despertando o passado. Isso está lá em Leon Denis, textual. Ele fala que um abalo, um estímulo qualquer. Para vocês entenderem o que é um abalo, o que é um estímulo, eu costumo fazer uma analogia de um catavento. Vocês já viram um catavento? O que é que catavento precisa para se mover? Ponto. O vento é o estímulo que põe o catavento a rodar. O médium, qual é o estímulo do médium? Tudo e qualquer coisa. Depende do médium. Depende do que mexe com ele. Por exemplo, estou estudando Kardec. Kardec chama alguns médiums de médiums excitadores. Vocês já ouviram falar disso? Médiums excitadores. Ante o estímulo desses médiums, outros médiums dão passividade. Médiums excitadores. Vem da rua, vou tomar um passe. Começa a tomar o passe, começa a dar piti. Aquele médium não sabe, mas ele pode ser médium excitador. Pode. Pode também, tirando o médium excitador, esquece do médium, um ambiente fluídico específico qualquer. Pessoa entra no centro espírita, começa a manifestar qualquer coisa. Entra na sala do passe, começa a manifestar qualquer coisa. Ante um estímulo que mexe com ela, desperta, aciona o funcionamento do quê? Da capacidade, que permite o despertamento do passado. Porque nós estamos aqui aprofundando, levando ao passado. Mas uma capacidade mediúnica eclodindo também dá passividade, não necessariamente despertando do passado, mas dando passividade. Fala. Pode ser considerado um abalo vibracional um episódio que leva a pessoa. Pode ser considerado um abalo vibracional um episódio que pode iniciar um processo depressivo na pessoa? Com certeza sim. Um abalo vibracional que pode ter como causa lembrança do passado ou um fato existencial atual. Pode, com certeza pode. A associação de emoções análogas, de sentimento, de sensações, te reporta, te leva a uma época. O que é isso? Kardec fala, eu repito, não me canso de repetir. Kardec fala, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Isso é extremamente esclarecedor. Você entra em depressão não pelo que você está vivenciando hoje, mas pelo que foi despertado de uma situação já vivenciada em passados, não necessariamente nesse. Porque eu tenho comigo que o que realmente nos marca são coisas muito profundas, vivenciadas a mais das vezes, repetidas encarnações, que nos marcam profundamente. Coisas superficiais dessa encarnação, pouco provável que nos marquem tanto. Quando? Eu tive uma amiga que ela entrou num problema psicológico profundo, complicado, de depressão, a partir de um perfume que alguém passou na rua e ela sentiu e ela... Um perfume é um poderoso estímulo, uma música, Isso. uma colocação mal feita de alguém ou bem feita, para o bem ou para o mal.
te reporta, te associa. É o abalo vibracional, não necessariamente uma trombada com o carro, uma briga com fulano. Não, são coisas mais sutis e também essas coisas. Por exemplo, se você traz um trauma do seu passado espiritual, quanto individualidade, outras personalidades vidas, né? Você tirou a vida de alguém, perdeu sangue, foi problemático, você desencarnou através de uma facada, sangrou muito e não perdoou o seu assassino. O trauma vivido não é só porque eu morri por uma facada, não. É porque eu não perdoei o meu assassino. É aí que vira trauma, né? Ou quando eu provoquei, aí é culpa. Então, quando isso acontece, e hoje eu furo meu dedo e vejo uma gota de sangue, e eu entro em desequilíbrio. Essa gotinha de dedo é o estímulo que eu precisava. Se eu estou naquele momento de maturação certo, dentro de mim, né, daquelas energias aflorarem, serem liberadas, acontece. Basta uma gota de sangue para liberar isso, para despertar e o abalo se fazer. Então, mediunicamente, vocês imaginem quantos abalos sofremos, quantos estímulos nós temos no dia a dia. O Ricardo Baesso conta um caso que tinha uma moça que vivia num lar onde ela não se dava bem. E periodicamente ela tinha surtos de sanidade mental. Verdadeiro, não era médium não. Surtos de sanidade mental. Ela ia para o sanatório e ficava internada, numa semana ela estava boa. Eles davam alta para ela voltava para casa e começava o surto tudo de novo, ante o estímulo da família. Espíritos endividados entre si, se cobrando, promovendo naquela que trazia mais culpa na consciência, o desequilíbrio pela culpa. Então, um estímulo qualquer pode promover esse abalo vibracional. É o contato com certas pessoas, com certos lugares, com certas músicas, com certos fatos. E principalmente pela emancipação da alma, seja pelo sono, seja pelo desdobramento, ou seja pelo transe mediúnico. Nós podemos ter esse estímulo, esse abalo. Então é muito comum acontecer desabres da nossa personalidade nos fenômenos mediúnicos. É um tratamento poderoso para nós espíritos eternos. Porque quando você vai dar uma passividade, você vai receber um espírito, você não dá manifestação só a ele. Quem primeiro se manifesta? Você. Porque você, ao exteriorizar a capacidade, você exterioriza a si mesmo. Isso é fatal, gente, isso é da lei. Não tem um médium isento disso. Todos trazem conotações anímicas de alguma forma nas coisas, porque é ele o instrumento. Ele não deixa de ser ele, é ele. Isso é muito saudável, muito natural, né? Difícil aquele que deixa de ser ele, eu não sei como é que fica, né? É medianeiro, então não tem jeito. Então é muito interessante, ou através do trânsito, nós vamos ter catarses, nós vamos ter desabres durante o trânsito. Eu me lembro, essa nossa companheirinha Laura, ela era médica, pediatra, extraordinária, com equilíbrio fora do comum, uma pessoa extremamente responsável, disciplinada. Ela me ensinava o tempo todo, ela vivia me puxando a orelha. E ela dava passividade a espíritos trevosos, terríveis, numa boa, de boa. Um dia ela deu passividade a uma mãe que trazia certos traumas, certos problemas. Nem era um espírito altamente trevoso, era um espírito emocionalmente perturbado. Pois foi difícil ela se reestruturar. Por quê? Ela me perguntou, Leia, essas passividades muito mais difíceis eu tiro de letra, eu me recomponho facilmente. Dessa vez eu precisei de um passe de companheiros para me refazer. Por quê? Falei, afinidade de emoções. Você, quando mãe, se afinizou com o problema da outra, se emocionou com a dor do outro. Por que vocês pensam que a gente chora no velório dos outros? Não é pela morte do fulano, não. É porque a gente se projeta, e se fosse o meu que tivesse morto? E aí chora. É a nossa dor que nós choramos. Não é efetivamente a dor do outro. A gente se compadece por associação, se associa. Você ressuscita todas as perdas que você teve. Começa a chorar mais e mais.
Alguns têm isso com uma intensidade maior, alguns têm isso com uma intensidade maior e outros com uma intensidade menor, mas todos têm. E é normal isso, a gente não tem com que se preocupar. Então, nós vamos ter, através de um fato qualquer, por isso que nos atendimentos fraternos, nas conversas que a gente tem, para saber, para descobrir, a gente pergunta do dia a dia da pessoa. Eu já vou de cara, como é que foi sua noite? E sonhei com isso, isso, isso e isso. Então a causa é isso? E eu volto a perguntar, você se preparou para dormir? Não. A causa não foi a noite, foi a falta de preparo para dormir que te pôs em contato com uma sintonia mais baixa. Não te elevou em espírito você dormir. Por isso a importância da preparação para dormir. É básico, é fundamental. Todos nós temos que nos preparar para dormir. Por quê? Porque pela emancipação da alma, o sono, pela emancipação da alma, através do sono, nós temos o abalo vibracional que nos liberta pelo sono. O corpinho dorme e a gente, oba, estou livre, leve e solto. Só que aí a gente tem que saber com quem que a gente vai se encontrar. E isso é opção nossa. Não, eu fui atormentada por espíritos. A pergunta é, você se preparou para dormir? Você estabeleceu uma sintonia com os mentores, com os bons espíritos, pela sua vontade, pelo seu esforço? Você fez uma leitura saudável para dormir? Pediu a Deus em sua prece que fosse amparado e conduzido por bons espíritos? Não. Então, o problema é seu, não é da mediunidade, não é do obsessor, é seu. Você não está tomando banho para dormir, banho espiritual, né? Então é muito interessante a gente colocar isso. E agora, eu fui para trás. Nós vamos falar. Então, o abalo vibracional é uma coisa natural, extremamente natural, que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. De todas as formas possíveis e imagináveis, abalo vibracional, né, que eu chamo de estímulo, o vento que bate no catavento. Qual foi o vento que te bateu hoje? É o que a gente tem que imaginar e perguntar. Porém, Ivônia Pereira, lá no livro Recordações da Mediunidade, ela vem tratar de um tema que ela chama distúrbio vibracional. Em que vem se configurar o distúrbio vibracional? É aquele médium que após determinadas experiências se desequilibra e não consegue se reequilibrar com o cotidiano, com o passe, com uma prece, com uma orientação, não sei o quê. Ele entra em estado de distúrbio vibracional. Aí sim, porque é médium, a mediunidade aí facilita o adentramento ao passado, porque o que está perturbado é o passado. O presente, vocês lembram? É um médium esforçado. É um médium esforçado. Ele faz culto do evangelho e tal, mas aquilo extrapolou a tudo isso que ele faz, a toda a vigilância, a toda a disciplina, e é com esse grupo de médiuns que a gente trabalha. Apesar de tudo, ainda sofrem distúrbios vibracionais. Geralmente são chamados, são taxados de desequilibrados. E isso muito dói neles, porque eles vivem expostos a comentário alheio, ao julgamento alheio. Fulano, desequilibrado, eles já vêm rotulados. Então são pessoas que sofrem quando chegam nesse ponto de não tão somente sofrer o abalo vibracional normal, mas que não conseguem sair daquela dimensão do passado que entraram. E passam a vivenciar o passado como se o presente fosse. Não é o presente, mas como se fosse, como Kardec disse. O passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Então, a Ivone vai dizer que, regra geral, todos nós somos sujeitos a ter isso. Quem que já, direta ou indiretamente, no seu passado espiritual, nunca acabou com a própria vida? Comendo demais, bebendo demais, dormindo demais, se matando efetivamente, inadvertidamente, morrendo fora de hora, né? Então ela vai dizer que são várias as
causas, inclusive suicídio em vidas passadas. Você traz aquela predisposição a esse tipo de fenômeno, ao distúrbio vibracional. E que em determinadas épocas da sua vida, dependendo do estímulo que você recebeu, você adentra essas regiões profundas do seu próprio desequilíbrio. Então é onde a coisa fica mais difícil para a gente que está de fora e muito doloroso para esses médicos se chega a entrar nesse estado. A Ivone vai explicar, eu tive que tomar uma aula da Sandra sobre esse tal de força trinitária. Ela explica que a força trinitária é a junção de 3 elementos, a eletricidade, o magnetismo e o fluido vital em nós. Então a gente sabe, Kardec, por exemplo, chama o perispírito de fluido elétrico. Quem já não leu na obra kardeciana, ele tratando o perispírito como fluido elétrico? Então o perispírito é composto por fluidos. O fluido em si já representa o magnetismo. O fluido já é o magnetismo, né? Então, o nosso organismo perispirítico, ele tem constituição de eletricidade, de magnetismo. E quando encarnamos, de fluido vital, junto com esses dois elementos que trazemos da dimensão espiritual. Então, ela fala que quando essa força trinitária está em desequilíbrio, é passível da gente ter o distúrbio vibracional. Quando essa força trinitária, a nossa força de atração, que é o magnetismo, a nossa força de repulsão, que é a eletricidade, e a energia vital que dá vida ao nosso corpo, do qual o perispírito é o responsável pela função dele no organismo. Então, se há uma disfunção na eletricidade e no magnetismo, obrigatoriamente o perispírito não vai conseguir distribuir de forma correta o fluido vital, do qual ele é o gerenciador, vamos dizer assim, quando estamos encarnados. Então é interessante a gente estudar essas coisas, mas isso é só para compreender o fenômeno, viu, gente? De ordem prática, a gente lida com a conscientização de que isso é passível de existir, que eu não sou uma pessoa perturbada, que houve um motivo ou uma causa para eu entrar nesse estado e tem como eu sair. É para isso que a gente estuda isso, para saber essas partes. E aí a gente vai ver como sintomas, alguns sintomas, o esfriamento dos membros, a imobilidade, a rejeição à atual encarnação. Nossa, como tem gente que detesta a encarnação atual. A rejeição à própria mediunidade. Eu tenho uma companheira que ela tinha pânico, horror da tal da mediunidade. Ela tinha todos esses sintomas. Adivinha onde que ela foi parar? No grupo de apoio, né? Claro, que a gente dirige, que deu origem a esse estudo. Aprendi demais da conta com ela. A gente vai descobrindo que nesses médiuns, a necessidade de vazão das suas energias doentes, geradas por ações incorretas, por erros do passado, é tão grande, como uma panela de pressão, com uma necessidade enorme de vazão, é tão grande, que esses perfis que trazem, né, esse perfil psicológico que traz essa condição de prova e de cura, porque a encarnação é a cura da mediunidade, a cura, tudo isso nos ajuda a nos curar, um tratamento poderoso, né? Que a encarnação vai revelar, através da mediunidade, as necessidades desse médium. Ela relata casos extraordinários, que eu ia ficar aqui até de noite contando para vocês, que ela conhecia. Fala. Veja bem, você está fazendo todas essas colocações como um fator comum, normal, né? Todos nós estamos sujeitos. Mas nesse momento que isso acontece, esse médium ele não pode estar dentro das reuniões mediúnicas, não. Não. Alguns até chegam ao ponto de serem orientados de não trabalhar no campo da mediunidade. Quem nos fala isso é Allan Kardec. Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos da seguinte forma: em algumas pessoas essa capacidade é mais
prejudicial do que as outras? Olha a pergunta do Kardec. Se o trato com a mediunidade pode ser prejudicial, e se é prejudicial, pode ser mais prejudicial a algumas pessoas do que a outras? E ele diz sim, e nesse caso nós devemos evitar todo tipo de sobreexcitação. A capacidade mediúnica sobreexcita a nossa individualidade, faz com que as partes doentes aflorem. Então o que a gente faz? Troca o médium de função. Essa moça que eu falei para vocês, já troquei. Hoje ela continua na mediúnica, mas não é mais médium de passividade. Ela dá paz para os companheiros. Diminuiu sensivelmente os problemas dela. Mudança de função. Você falou uma outra coisa aí no início, que quando acontece a comunicação, há um transbordamento da própria personalidade. Nós nos comunicamos primeiro. Esse fato, ele não contribui para que haja uma mescla na comunicação, tipo assim, eu vou dar 70% de mim naquela comunicação? Pode. Não necessariamente com todos e o tempo todo. Não é uma coisa estática. É uma coisa vibrante, vivaz, o tempo todo. Porque depende muito de nós, do nosso estado de espírito, quanto pessoas e médiuns. Então, se você, pela existência, teve algum abalo, pela existência, alguma briga, algum encontro, qualquer coisa que te abalou, isso pode alterar a sua produção no trabalho mediúnico. Não que você não vá dar passividade no espírito, vai ter espírito ali sim, mas você vai manifestar muito da sua emoção junto com aquele espírito. O difícil é quem lida saber distinguir, mas isso pouco importa. Quando você chega nesse nível, nesse ponto, você vai perceber que o seu médium precisa de ajuda. E que tipo de ajuda que você pode dar a ele. Você está entendendo? Quando você percebe que o nível anímico aumenta, não é, às vezes é crença, às vezes é comportamental aquilo, ele acha que aquele jeito está certo, ele aprendeu lá não sei aonde assim, às vezes é crença. Você, através do estudo, do conhecimento, você vai mudando esse comportamento. E não adianta a gente ter pressa. Tem que ser fruto do dia a dia, semana após semana, até você adquirir, conquistar a confiança dele, o amor dele, para ele confiar em você e te obedecer. Fala. Inclusive, em alguma experiência, eu já observei que você pode fazer a doutrinação, o diálogo, paralelo com o próprio médium e com o espírito, porque dá nuances do animismo, e você percebe também quando é uma exaltação do espírito. Isso já ocorreu. Sim. E se a gente percebe, você consegue fazer com autenticidade quando você quer falar com o espírito e quando você precisa esclarecer qual é o médium. Eu costumo, por exemplo, a gente costuma brincar, né? Eu sinto muito, mas isso é coisa da nossa leviandade, infelizmente. A gente fala espírito, médium que torce para o espírito. Vocês já ouviram algum dia isso? Você está doutrinando alguém, um médium, né, um espírito, e o espírito contesta tudo que você fala, você não acerta uma. Prolonga a doutrinação e o espírito não se verga. É espírito? É. O espírito é teimoso. Mas quem dá força para o espírito? O médium. Então, nesse caso, cabe isso com amor, com sensibilidade, mas isso tudo, gente, é extremamente caridoso. Isso tudo é extremamente sensível e melindroso. A gente tem que saber como agir. Então, quando acontece de vir um espírito que eu percebo que o meu médium está com dificuldade, porque, gente, se você for analisar, todos os espíritos são extremamente perturbados. Todos.
Espírito perturbado não tem dimensão de perturbação. É perturbado, não é? Alguns são perturbados porque odeiam, outros são perturbados porque não perdoa, outro é perturbado porque tem uma culpa de não sei de tamanho. É perturbação. Então, algumas dessas perturbações, às vezes, encontram eco na emoção do médium. Ou o médium teve abalos e se fragilizou de alguma forma. A gente não pode computar isso como erro do médium. Faz parte da existência. Ele sofreu, não é uma máquina. Ele é um ser humano com uma vida própria lá fora. Então a gente não pode exigir do nosso médium um comportamento exemplar o ano inteiro. Não pode. A gente tem que ter essa sensibilidade de procurá-lo. Você está com problema? Como é que foi o seu dia? Porque a gente percebeu a dificuldade dele no refazimento. Então, quando isso acontece algumas vezes, eu peço ajuda do grupo. Vamos auxiliar o companheiro fulano para que ele possa auxiliar devidamente o companheiro enfermo que se manifesta através dele. E eles me agradecem. Léia, realmente naquele momento eu estava tendo um sofrimento terrível e quando todos se uniram em prece por mim e pelo Espírito, facilitou a comunicação. Então a gente não pode deixar o médium sozinho nunca. Nós somos corresponsáveis. Por isso que eu falo, nossa responsabilidade como dirigente não é pequena, não é fácil, não. Por isso que eu falo, o mentor, eu falo, você cuida dos espíritos, que eu vou dar um jeito de cuidar dos médiums. Fala. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu ouço uma tribuna. É a primeira vez que eu ouço uma tribuna, um expositor colocar isso aí, que eu acho que é uma questão extremamente importante na questão mediúnica. É o papel do dirigente, do doutrinador, que eu entendo já há alguns anos a reunião como sede terapêutica. Porque você está trabalhando com a criatura desencarnada que traz a sua gama de problemas e por algum motivo a espiritualidade traz ela na reunião que você participa, que ali vai haver um aprendizado de ambos os lados. E você tem uma criatura encarnada na condição de médico que também traz uma gama de dificuldades a serem trabalhadas. E a reunião mediúnica, o fato dele estar ali atuando com o médico, é um processo terapêutico para ele. Só que nem sempre a gente percebe o coordenador do trabalho com essa visão. Ele é um terapeuta, ele tem que enxergar muito mais além do que aquilo que ele está enxergando como dirigente daquela reunião, para ele saber como que ele vai atuar com cada um, tanto encarnado quanto desencarnado. Eu estou adorando ver essa sua fala, porque eu nunca ouvi isso no movimento e é o que eu acredito há muito tempo. Isso não implica, não quer dizer a gente passar a mão na cabeça de médium, não. Eu sou assim no grupo mediúnico. Eu os faço rir, que é da minha natureza, eu tenho um senso de humor aflorado, não tenho vergonha de falar as coisas, mas eu sou caxiona, eles me chamam de caxiona. Eu trato eles ali, dentro do que precisam. Converso muito, procuro estar sempre junto, esclarecendo, conversando, trazendo eles para a sua própria realidade. Então, meu filho, você tem que se entender. Como é que você vai ser um bom enfermeiro de alguém se você não estiver se cuidando, se você não estiver esterilizado, limpando a unha direito, se você não tiver a roupinha limpa, é você. Isso tudo é você. Se você não se cuidar, como é que você vai querer que o espírito receba de você o que ele precisa? Então a gente tem que chamar a atenção. Mas eles têm que ter na gente um amigo, eles têm que confiar no dirigente. Eu tenho uma companheirinha, eu posso saber quanto tempo eu disponho, já são 4 e 5, quanto tempo nós vamos parar? Porque se tiver que parar, eu falo tchau. Não, vai embora, vai falar. Ótimo. Eu tenho uma amiga, hoje ela está no grupo mediúnico. Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, quando ela fez COEM, ela foi com uma equipe experimental. O nosso COEM é composto de 1 ano de teoria e prática, que faz parte da teoria, e 6 meses de experimental. Aqueles que foram reciclados, que foram peneirados, vão para uma experimental. E ali a gente vai ver se de fato eles têm necessidade, se não tem, porque dali, como diz a outra minha amiga, vai pegar santo, né? Vai receber espírito. Então,
essa minha amiga não fez Coen comigo, porque lá no IDE a gente tem por norma ter 3 turmas de Coen diferentes. A gente faz 1 ano de básico e 1 ano de Coen, intercalando. Porque vocês me falaram que tem em torno de 25 grupos mediúnicos, nós estávamos caminhando para isso, uma fábrica de médiuns através do Coen, e nós não conseguimos dirigentes aptos. E aí nós começamos a ter problema com o dirigente, porque era inexperiente, só trazia problema. Como é que o inexperiente vai guiar outro inexperiente? Então, o que aconteceu? A gente começou a cercar a turma do Coen, começou a dar mais estudo para eles, mas básico de espiritismo Coen, básico Coen. Então, a gente tem uma turma de Coen a cada 2 anos, graças a Deus. Aí dá tempo ao menos de preparar a dirigente, né? Então, aí ela foi para experimental, mas ela não conseguiu se adequar, se adaptar quando saiu da experimental ao grupo mediúnico para o qual ela foi canalizada. Porque eles são distribuídos, a gente não monta um grupo mediúnico a cada experimental que sai do Coen, senão a gente não vence. A gente vai analisando o perfil da pessoa, do médium, e vê qual grupo que ele cabe melhor, né? Então aí a gente vai distribuindo, preenchendo as faltas dos grupos, que vai diminuindo também, a gente que casa, a gente que muda, é mãe, que tem filho, né? E aí ela não se adaptou ao grupo mediúnico que ela foi indicada e foi para o grupo de apoio. E aí ela veio pedir socorro para mim, ela veio para o meu grupo, que tinha folga. O que aconteceu? Que tinha lugar? Ela começou a me questionar. Por que uma amiga dela, médium, realizava trabalhos mediúnicos excepcionais, de uma profundidade impressionante, e ela achava que lá no meu grupo ela não desenvolvia a capacidade dela, ela não se tornava um médium extraordinário. Eu virei para ela, fui muito honesta, eu falei, é por minha causa. Eu não sei lidar com esse tipo de mediunidade, está além da minha capacidade. Então vocês fazem até aqui, aonde eu dou conta de vocês. Eu sou responsável física por vocês, pela sua integridade física. E se extrapola isso que eu dou conta, apesar do que eu estudo, do esforço que eu faço, e eu não permito que você vá além disso. Eu já tive experiência com estático. Vocês sabem lá o que é ter experiência com médium estático? O médium estático vai embora e não volta. Vai embora e fica deslumbrado com a dimensão espiritual, é um desdobramento estático, porque o Kardec já fala, né? O êxtase. Vai embora e não volta. Por que eu vou? O quê? Não, fica aqui, por favor, você não vai embora coisa nenhuma. Né? Então são coisas assim que a gente tem que dar conta. E isso não impede o desenvolvimento da capacidade, muito pelo contrário. A capacidade, ela não é escandalosa. A capacidade verdadeira de fazer o bem não precisa ser escandalosa. Então, o escândalo está por conta do quê? Do fenômeno. Quando eu falo escândalo, são manifestações vultosas, maravilhosas. Eu não sei lidar com manifestação maravilhosa. Eu sei lidar com sinceridade, de propósito. Aí eu vou. Então, ela saiu do grupo. Ficou insatisfeita e saiu, porque eu não dava conta de desenvolver meu grupo, porque meu grupo não fazia coisas maravilhosas. Tá bom, minha filha, vai com Deus. Andou, voltou para mim. Leia, pelo amor de Deus, você me aceita no seu grupo, que aqui eu me sinto segura. Eu falei, tá, obrigado. Voltou, mudando de função, porque ela era desequilibrada em si mesma, hoje ela está fácil. E está muito bem, graças a Deus. Ai, que alívio. Vocês percebem, então, como que a gente tem que saber lidar com o médium? Bom, então, quando a gente descobre tudo isso, o esfriamento dos membros vai desaparecer, vai sumir pelo conhecimento, pelo esclarecimento, pelo esforço do médium. Ele vai ajustando as vibrações perispiríticas na sabedoria e soberania da encarnação, porque Deus não ia botar a gente encarnado para a gente vivenciar o passado. Ele tem que nos dar recursos para o passado ficar no lugar dele e a gente ser feliz no presente. Vocês concordam? Deus em sua sabedoria. Então ele nos dá recurso quando você começa a vibrar em sintonia diferente, porque você se ocupa com assuntos diferentes, com direcionamento desse conhecimento, de uma interpretação diferente, você ajusta a sua vibração. É espontâneo e natural, é instintivo.
Você ajusta o funcionamento do seu perispírito, acaba isso. Não esfria mais. Vai esfriar? Vai quando você tiver um abalo, ou pelo sono, ou pela experiência, pela vivência existencial. Pode acontecer, nossa, eu tive um princípio de esfriamento, mas consegui controlar muito bem. Então é assim que acontece. Continua tendo? Continua, mas lida muito bem com a coisa, é mais fácil, né? Então a gente tem que acreditar na soberania da encarnação. Estou aqui para me melhorar, para ser feliz. Não estou aqui para carpir, não estou aqui para sofrer este vale de lágrimas, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é uma bênção. Isso não é um vale de lágrimas, só se transforma em vale de lágrimas pela nossa interpretação dos fatos. Se eu encaro a morte da minha mãe, do meu pai, como um retorno deles à pátria espiritual, que eles têm perfeito direito de sair da dificuldade material e ir para a dimensão espiritual, por que eu vou chorar e vou me desequilibrar? Isso não é um vale de lágrimas. Isso é a maior bênção que uma criatura pode ter na vida, a encarnação. Acreditar na oportunidade bendita da encarnação. Acreditar que hoje eu sou melhor que ontem. Ninguém é pior hoje do que ontem. A lei do progresso fala isso para nós. Deus é bom Pai. Ninguém é pior hoje do que ontem. Acreditar que a vontade consciente pode empurrar o passado ao seu lugar. O passado não é soberano, a encarnação é soberana. O passado se revela pelas tendências. O presente se faz pela nossa vontade consciente. O que eu quero para mim hoje e o que eu posso fazer para mudar as minhas tendências? Fica aí, minha filha, no seu lugar, faça favor. Fale para você. Fale para você. Acredite que esse eu consciente possa ter autoridade sobre o eu inconsciente. Por quê? Porque o eu inconsciente representa a individualidade, o passado. O eu consciente representa o presente. Vou te relatar um fato que eu queria falar lá atrás e graças a Deus eu lembrei agora para fechar essa parte. Eu tenho uma companheira, médium, mas que canalizou a sua capacidade para a doutrinação. Então ela ajuda na doutrinação, ela é extremamente inspirada, uma criaturinha maravilhosa. E ela me relatou que ela tinha muita lembrança do passado e que uma dessas encarnações do passado, ela foi uma santa da Igreja Católica, do tempo da Inquisição, em que ela era da pá virada e foi canonizada. Santa, não vou falar para vocês não. Eu sei, mas não vou falar. Santa é qualquer coisa. Mulher, eu já fui essa santa. Eu juro, ela falou, mas eu era terrível. Pelos meus sonhos, eu tenho obsessores que me perseguem até hoje por causa dessa encarnação. E o último sonho que ela teve em relação a essa encarnação, em que ela corria, fugindo deles, e eles falavam, santa do pau, você me paga agora, nós vamos te pegar. Você não tem a defesa da igreja agora, você está sozinha. Santinha, falavam com muita ironia, com muito sarcasmo. E ela teve esse sonho várias vezes, enquanto ela fugia desesperada daqueles perseguidores, daqueles acusadores, e acordava com o coração batendo, suando frio, se sentindo culpada de alguma coisa. Até que após muito trabalho, muito estudo com a gente, muito esclarecimento sobre tudo isso que a gente fala, sobre hoje eu ser melhor do que ontem, eu não sou mais ontem, eu sou hoje. Ela, num rompante, como ela diz, correndo desabalada, desespero, ela despertou para alguma coisa que ela não tinha consciência exata, senão ao virar-se para eles e dizer, hoje eu sou fulano, hoje eu não valho nada. A autoridade do hoje afastou os perseguidores do passado. Ela não era mais a santa, ela era a pessoa de hoje. Gente, nós valemos muito. Nós não somos qualquer porcaria, nós podemos muito. É isso que nós precisamos entender. Temos essas capacidades, temos essas condições? Sim, temos. Mas somos nós hoje. Senão Deus não seria Pai, né?
a gente vai falar do trabalho com a mediunidade. Então nós já mais ou menos passamos por isso, né, dentro do perfil psicológico daquela pessoa que veio como médium, e nós temos que analisar exatamente que o médium, a característica, qual é a característica principal da mediunidade? Impressionabilidade. Médiuns são impressionáveis por natureza. Tudo os impressiona. Tudo chama-lhes a atenção. Tudo marca médium. Eles são marcáveis, impressionáveis pela própria capacidade. Ai, que arrepio! Mas é um arrepião tão poderoso porque eles são impressionáveis. Nossa, um irmãozinho, ai, fulano passou aqui, nossa, eles são extremamente impressionáveis. Então, há a impressionabilidade natural do médium e há o encantamento com o fenômeno, que aí está para a personalidade do médium. Tem médium que adora a impressionabilidade mediúnica. Ai, estou envolvida. Adora. É o máximo mediunidade para eles. Nossa, estou vendo espírito. Nossa, encontrei com fulano. Nossa, registrei esse crânio. Adora. Aí já é o encantamento com a impressionabilidade mediúnica. São impressionáveis, sim, mas a gente tem que tirar isso deles. Tem que mostrar isso como sendo uma coisa natural. Não precisa ficar impressionado. É que nem, olha, estou vendo uma flor ali, ótimo. E daí? A flor existe? Qual o problema de ver a flor? Entende? Isso é que a gente tem que passar. Mas isso toda hora é legal, é? O dia inteiro? Alguns sim. Alguns. Ah, mas é muito isso, é? Claro que é. Você está vendo para isso toda hora? Isso já vai para a sua vida. Pois é, tem uns que adoram, senta lá e fica vendo a aula do expositor e conta pra gente como sendo o máximo. Você desequilibra, não? Pois não, é o que eu falo. É possível de ver? Sim. Mas eles adoram aquilo, eu estou vendo. Eles acham o máximo chamar. Tem uns que são assim. E aí a gente puxa a guardinha deles. Menos, meu filho, menos. Fascinação. Não, é fascinação. Sim, fascinação e distração. Eu não só falo, concordo com vocês que está errado, doentinho, uma fascinação, como é uma distração para você se desviar do que você precisa. Porque ser médium é sério. É responsabilidade, vigilância, disciplina, humildade. Ser médium não é fácil. Médium que a gente quer ser, né? Não é essas porcarias que sai registrando tudo e qualquer coisa. Isso eu chamo de fofoqueira, agora vocês entenderam. Que adora contar que está vendo a aura do outro. Isso é brincadeira, viu, gente? Mas é verdade. Sim, é verdade. É verdade, claro que é. É antiético. Absoluta certeza é antiético. O médico que faz isso, ele não é cuidadoso. Cadê? Tem que ser cuidadoso. Acabou? Tem mais um trem para frente. Aqui é a prova do crime. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Depois vocês copiam direitinho, que eu uso até os vídeos e tudo aí, viu? Se vocês tiverem algum médico que achar que a mediunidade está fazendo mais mal do que bem para eles, tira, muda de função. Ô Lé, importantíssimo. Médium, primeiro. Antes de ser médium, estude. Estude o Espiritismo. Estude as obras básicas. É o que o Kardec falou. Antes de aplicar, estude. Porque antigamente o negócio corria diferente, né? Nós temos o esclarecimento, nós temos os livros de Kardec à nossa disposição. Tem gente, né, que não gosta de ler, mas hoje a gente tem audiolivro, né? Hoje a gente tem diversas rádios que tem um livro online, na internet, o tempo todo. Tem os dinamismos que Não vocês criam estudar. não pode ser preguiçoso.
Não pode. Eu falo, isso é coisa da minha cabeça, que ser médium é o trabalho mais voluntário que existe dos trabalhos voluntários. Porque você tem que querer muito para dar conta de ser um médium decente, pelo menos. Decente. Porque Kardec fala que bom médium já é muito. Ele fala que bom médium é o que menos é enganado pelos espíritos. Então a gente tem que querer muito, ter muito espírito, um desejo de transformação íntima, um desejo de fazer o bem verdadeiramente, não de fazer fenômeno. Fenômeno qualquer médium faz. Perturbado, desequilibrado. Qualquer médium faz fenômeno. Você pega na rua fenômenos extraordinários, de médiums totalmente desequilibrados. Agora, o médium conceituado como médium cristão, o médium kardecista, gente, tem que ter muita vontade de ser médium, para arrumar, dar conta de si, para poder ajudar o próximo. Continuando, então nós já vimos que o trabalho mediúnico, ele vai propiciar naturalmente a substituição de energias doentes por energias saudáveis. Na exteriorização para a passividade, isso acontece naturalmente. Pelo desejo de ajudar, é uma ação boa, se sobrepondo a ações negativas do passado e transformando as energias. Você vai ficando mais saudável. Pela drenagem natural do fenômeno. Isso que fala é Joana de Ângeles. E nós vamos ter também o merecimento pelo bem realizado e, além disso, que é uma coisa voluntária, eu quero, então há merecimento, além disso nós vamos ter o amparo dos bons espíritos, que é impagável. O médium responsável com quem os espíritos podem contar pode ser leviano e o outro lá que ele fala lá em cima, né? Como é que é? Frívolo e leviano, obrigado. Pode ser, pode ter comportamento frívolo e leviano no dia a dia, isso a gente tem o tempo todo, mas é responsável. É com esse que o mentor vai trabalhar, que é com ele que ele conta. Percebe? Sem falar do plano espiritual, que esse esforço vai conferir para a gente. A simpatia dos outros, não, ele é sincero, ele quer mesmo fazer. Ele escorrega e cai? Sim, escorrega e cai. Mas é sincero, é esforçado. Vamos ajudar ele. Né? Sem falar que vai ter. Isso é consequência do trabalho mediúnico do bem. E essa sim é a finalização da evangelização e apoio ao médium. Então os nossos médicos, iniciantes, velhos de guerra, não importa. Eles têm que participar de grupos de estudo, têm que estudar evangelho com a alma. Quem me ensinou esse texto foi André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele relata que ele ficou 8 anos em região umbranina, sofrendo, né? E que um dia, quando ele orou com a alma, ele foi socorrido. Então, quando a gente estudar o Evangelho com a alma, a gente vai ser um bom médium, né? Preparação para o dia, nós temos que nos preparar para o dia que vamos viver, não só o dia da reunião mediúnica, mas todos os dias da nossa vida, e acima de tudo a preparação para a noite. Nós temos que nos preparar para dormir. Nós somos espíritos. O sono do corpo significa o quê? Emancipação da alma. E se a gente não ficar por conta dos bons espíritos, nós vamos ficar por conta de quem? A própria custa. Nós não valemos nada. Vocês têm que aprender a confiar nisso. Sou capaz de trabalhar porque sou instrumento de Deus e meu Pai. Mas sem Ele eu não sou ninguém. Então eu tenho que me preparar para, em emancipação, através do sono, eu continuar instrumento de Deus, né? Para preparação. O tratamento magnético, quando há necessidade, que o esclarecimento não é suficiente, que o estudo não é suficiente, a gente fazer uma série de aplicação de passe, com um objetivo específico a ser alcançado. Meu pai, eu estou abstraída. Mediunicamente abstraído quer dizer, eu estou com o sentido espiritual ligado o tempo todo.
Eu não estou conseguindo diferenciar o que é existência e o que é dimensão espiritual. Eu chamo isso de abstraído da vida. Está abstraído, a ajuda magnética é fundamental. Vem no centro e fala com o médium: olha, eu estou com problema, eu estou com um sentido espiritual ligado, estou registrando o passado, influência dos espíritos, muito. Você podia mentalizar, pedir a Deus para cercear um pouquinho isso, para me ajudar até eu me equilibrar? É o tratamento magnético. Eu com um objetivo específico e quem está me dando passe também. Esse é o nosso caminho do trabalho magnético que a gente faz. A gente não pode tomar um passe à toa. A gente tem que movimentar a nossa vontade no sentido que a gente quer. Aí a gente vai alcançar o merecimento que precisa. Porque Kardec, mais uma vez, fala, vocês vão se lembrar, os espíritos secundam a vontade do homem. Secundar é fazer a vontade. Eles não fazem a vontade dele, eles fazem a nossa vontade. Os espíritos secundam a nossa vontade, para o bem e para o mal. Isso é acréscimo de raciocínio. Ele fala só isso, os espíritos secundam, de tal forma que são eles que nos dirigem. Mas por quê? Porque a gente deixa, porque a gente não impõe a nossa vontade. Então, quando a gente faz com vontade, consciente, a gente se movimenta naquele sentido e ajuda a espiritualidade que vai fazer aquela parte, tá certo? E a discussão saudável, a gente não pode ter vergonha. Fala. Eu quero voltar um pouquinho a respeito daquela pessoa que entra na sala de passe com solicitação mediúnica. Como é a maneira correta para lidar com aquela pessoa em aulas médias passistas? Não é simplesmente esperar, aguardar que ela entre para tomar o passe e que o passe vai funcionar com ela. Tem que conversar com ela, fazer atendimento fraterno, esclarecer e perceber nela a vontade de se melhorar. Se ela tem um perfil psicológico de deslumbramento com o fenômeno, não vai adiantar nada o que você vai fazer, porque ela adora aquilo, mesmo que seja inconscientemente. Então a gente tem que trabalhar esse conhecimento com o nosso paciente, com o nosso médico. Porque se ele verdadeiramente quer, se ele não quer ser o show dentro da história, porque se ele quiser, minha filha, ele vai continuar dando, nada que você fizer vai adiantar. Porque a música é dele, a vontade é dele. Então vale a pena sim conversar, conhecer aquela pessoa, saber o que ela acredita, qual foi o aprendizado dela, saber dela o que ela acha, para que serve a mediunidade, qual a relação de médium com espíritos. Não, mas o espírito está me pedindo ajuda, eu não posso deixar de ajudar. E é tomado o dia inteiro que o espírito está pedindo ajuda. Ver o que ela sabe, o que ela acredita. E aí, partindo daí, tira ela dos primeiros passes até ela se habituar àquele estímulo magnético que o passe representa, para ela não estar fechando na frente dos outros e não causar escândalo. Porque o escândalo é prejudicial, o Kardec fala, né? Ele tem que tirar tudo que é motivo de escândalo. Então aí a gente tira, não porque é diminuindo a pessoa, mas para ela também não ser alvo da curiosidade alheia. Aí devagarinho ela vai se adaptando, quando você vê, ela deixa de dar, de entrar em transe, né? Sob esse estímulo da ambiência fluídica do passe, que é poderosa. Tá bom? Gente, eu quero agradecer e eu espero que a nossa reflexão tenha sido útil. E estou à vontade para ser exprimida ali no cantinho depois, se vocês quiserem conversar mais um pouquinho. Que Jesus nos abençoe. Estou devolvendo a palavra para o nosso presidente. Nós agradecemos a nossa companhia Leia por essa oportunidade, por esses esclarecimentos. E nós vamos nos aguardando aqui para nós fazer a nossa divulgação no próximo.